Olá, meus queridos e amados irmãos. Shalom de Elohim, Adonai vos abençoe. Aqui quem vos fala é a evangelista Keiliana Rodrigues e eu trouxe uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Lá em Hebreus 4:12 diz que toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que ela é como uma espada de duas lâminas que penetra até a divisa da alma e do espírito, separando juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações de cada ser humano. Então esta palavra ela é poderosa, é essa que a gente vai meditar hoje. E eu trouxe uma passagem para a nossa meditação que se encontra em Romanos 6:23, que nos diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, aqui fala de uma morte, não da morte física, da qual a gente está acostumado a ver e ouvir falar, que é a morte física, onde todo ser humano vai morrer um dia, né? Sabemos que lá em Gênesis fala que o homem veio do pó da terra e do pó voltará para lá, por causa do pecado, por causa da desobediência. Então está destinado o homem viver apenas uma vez e depois da morte ele passará para o juízo final, aonde ele vai prestar conta com Deus de todos os seus atos, de tudo que fez, de bom e de ruim. Porque o que o homem planta, ele também colherá. Se é coisas boas, colherá coisas boas. Se é coisas más, colherá coisas más. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas como esta vida eterna? Como não provar da morte? Esta morte da qual estou falando se refere da morte espiritual, né? É a morte da qual o ser humano desobedece a Deus. Então sabemos que quando a gente está no mundo de pecado, fazendo a vontade da carne, todos os prazeres que o mundo oferece, então esta vontade não é a de Deus. Estamos na desobediência, ou seja, estamos no pecado. E quando a Bíblia fala que este salário é a morte eterna, a morte espiritual, ou seja, a condenação eterna. E o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Ele morreu por nós. Lá em João 3,16 nos diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, esta vida eterna da qual estou falando. Porque já sabemos que o salário do pecado é a morte. E aquele que crê em Cristo, obedecer a sua doutrina, a sua santa palavra, esse não proverá da morte, né? Ele vai ter vida eterna. Então vamos meditar mais um pouco em João 11:25 e 26, que nos diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto? A palavra de Deus ela é verdadeira. Lá em Mateus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então creia que ela é real, ela é eficaz, é verdadeira. Então aqui fala da ressurreição. Mas como assim ressurreição? Sabemos que a fé, ela pode fazer alguém ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, não é verdade? Só que aqui ele está falando da ressurreição espiritual. Como assim? O salário do pecado é a morte.
Então, como vamos ressuscitar? Em Cristo, se arrependendo de nossos pecados, se convertendo, deixando as velhas práticas, os velhos costumes, o caminho do mal, o caminho de pecado. É assim que a gente ressuscita em Cristo. Então, Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Então, aqui não fala mais de morte, fala de vida, e vida em abundância, vida eterna. Então, aquele que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, esse nunca proverá da morte. Podemos até morrer a morte física, dessa que todo homem vai morrer um dia, mas a morte eterna não vamos provar, porque temos a promessa de vida eterna da qual aquele que veio e nos resgatou, nos ressuscitou da morte, do pecado, da morte eterna para a vida eterna. Dá para entender isso? Então, lá em João também 3, 16, 17, fala: Ele vos deu a vida, estando vós mortos no pecado, nos vossos deletos e nos vossos pecados, nos qual andaste outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a vontade da carne, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, os filhos das trevas, que não é da luz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos das trevas, como também da desobediência. Deu para entender o que eu quero te falar? Da morte eterna e da vida eterna, a diferença. Então, em Colossenses 3 também nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste, veja bem, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Mas como assim buscai as coisas que são de cima? Se agora você é uma nova criatura, ressuscitou com Cristo, deixando tudo para trás e tudo que passou se fez novo, você é uma nova criatura, então buscai as coisas que são de Deus, buscai as coisas que são do Espírito e não da carne. Buscai com zelo os dons espirituais, buscai com zelo a vontade de Deus, porque ela é boa e eficaz, ela é viva, né? Assim como a palavra nos garante. Conhecereis a verdade vos libertará da mentira. Nós sabemos que quando andamos no mundo de trevas, de escuridão, estamos cegos, estamos mortos, estamos dormindo e não vemos nem um palmo diante dos nossos olhos, porque estamos mortos. Mas quando Cristo nos resgata e nos faz ressurgir, né? Ele nos ressuscita do pecado, da morte, a gente abre os olhos e temos vida eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, só o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, é que tem esse poder de perdoar pecado e de ressuscitar o morto no seu lamaçal de pecado e trazer para a vida, trazer para a vida eterna. Então você precisa crer nele, você precisa obedecer, você precisa andar em seus caminhos, porque só assim você vai ressuscitar, só assim você vai ser luz, vai ser sal, vai fazer a diferença nessa terra. O que você fazia, você não pode fazer mais. O que você praticava, não pode praticar mais. Você tem que andar segundo a vontade de Deus agora, não segundo a tua vontade, a nossa vontade. Então, tá entendendo como é diferente viver
segundo a nossa vontade e segundo a vontade de Deus, é duas coisas totalmente diferentes. Igual o apóstolo Paulo diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então vivo exclusivamente para fazer a vontade do meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Então quando a gente morre para o mundo, a gente ressuscita para Cristo. Tá vendo a diferença? Analise comigo como a palavra de Deus ela é muito rica. É o conhecimento divino, da qual esta nunca vai passar. Passarão os céus, passará tudo, menos essas palavras. Porque o conhecimento, né, é divino, ele é vida. E dá vida a quem o possui. É melhor do que o tesouro, do que o dinheiro, do que a prata, do que o ouro. Então a palavra de Deus ela é muito rica. Ela é eterna, é maravilhosa. E esta palavra que eu tenho para te oferecer, que Deus tem para te oferecer, porque lá em 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, ela é rica, ela é adaptada, né? Ela é divina, ela é inspirada para corrigir, para doutrinar, para repreender, para instruir, para ensinar qualquer ser humano andar na justiça divina, na justiça com obediência. Então sabemos que antes nós éramos filhos da desobediência, né? Éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus, porque andamos na obediência. Então que esta palavra possa fazer um efeito. Assim como a palavra de Deus diz que ela corta mais do que qualquer espada de 2 lâminas, que corta até a divisa da alma, separando juntas e medula. Ela é adaptável para discernir as intenções do coração do ser humano. Então você quer mais o quê? A palavra de Deus, não tem como fugir dela. Mesmo que você não queira ouvir o que você precisa ouvir, muitas das vezes você gosta de ouvir o que é bom aos teus olhos, é bom ao teu ego, aos teus ouvidos, mas a palavra de Deus, ela é cortante. Então ela vai até aonde você não vai. Ela sonda pensamentos e intenções do coração. Então não tem como fugir de um Deus tão grande, de um Deus tão sábio, que é esse que te fez. Ele me fez e fez você também. Somos criatura da qual precisamos obedecer ao nosso Criador. Então como obedecer? Obedecendo os seus mandamentos, ouvindo a palavra de Deus, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados e sendo uma nova criatura, da qual foi ressuscitada dentre os mortos do pecado, né? E agora tem vida eterna. Então, meu amigo, não queira morrer espiritualmente, não queira ter esse salário da morte, mas tenha o salário da vida eterna. Juntai tesouros no céu, aonde a traça e o ferrugem não vai comer, não vai roubar. Juntai tesouros com Deus, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, porque a terra e as suas concupiscências vai passar, vai prevalecer, vão todos ao pó, tudo vai se acabar, mas o céu, a glória é eterna. Então a Bíblia diz que deixo sobre ti a bênção e a maldição, é você que escolhe andar por ela. Então escolha a vida e não a morte. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ama a verdade e não acha ruim a repreensão. Pelo contrário, agradece, porque o Deus é igual um pai que corrige o filho da qual ama, porque quer bem. Entendeu? Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Então Deus é do mesmo jeito. Ele corrige o filho porque ama, porque quer bem. Não quer ver ele morrer. Não quer ver ele perecer. Por isso ele deu Jesus, o seu filho, como
o Salvador de nossas vidas, porque só Ele poderia nos salvar do pecado, da condenação, da morte eterna, nos trazendo a vida eterna. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa fazer a diferença dentro do teu coração, porque eu sou apenas uma voz, mas quem faz o crescimento, quem faz a diferença dentro de você é só o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só ele tem esse poder. Apenas eu sou um canal, sou uma evangelista para a glória de Deus. Essa evangelista que está te evangelizando neste momento, neste dia. Então receba esta palavra, converta dos seus maus caminhos, aceite a Cristo como seu Salvador, se arrependa dos seus pecados. O que você fazia de errado, desobedecendo a Deus, por favor, meu irmão, não faça mais isso, porque é para a sua própria condenação, é para a sua própria morte. Então escolha vida e não morte.